Aceleradores de partículas. Bem-vindos ao Quanta Conversa, episódio 4 da segunda temporada. Nesse episódio, a gente tem o prazer de conversar com o professor Vitor Acioli, professor do Instituto de Física da UFF, sobre o papel dos aceleradores de partículas na educação básica. Roda a vinheta. Vitor, muito bem-vindo. Bem-vindo à Vitória, bem-vindo ao nosso Estúdios Quanta, aqui no Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Queria que, antes de você falar propriamente do trabalho, para quem está nos assistindo, o que é um acelerador de partículas e por que é importante fazer pesquisa usando um acelerador de partículas? Bom, primeiro, obrigado pela recepção, né? Muito bom estar aqui, conhecer o projeto de vocês. Bom, quando a gente fala em acelerador de partículas, né, tem vários tipos de aceleradores de partículas. Tem aceleradores que aceleram hadrons, né, um pacote de prótons, que aceleram elétrons. O acelerador de partículas, de modo geral, fala de física básica, fala da ciência que está na fronteira do conhecimento, fala da relação com a ciência aplicada, né, até na questão da produção de fármacos, por exemplo, né, faz pesquisas relacionando nanotecnologia, nanomateriais. Então, quando a gente fala em aceleradores de partículas, nós podemos falar daqueles de grande dimensão, como o CERN, onde vai ter análises da matéria escura, do entendimento do que é energia escura, se dá para entender ou não, né? Sobre a questão da antipartícula, das forças de interação, das partículas e subpartículas, das partículas elementares, aos aceleradores que têm uma ciência mais aplicada, né? Que é isso, justamente aplicada à ciência, tanto a questão ambiental também, a questão de tanto a questão ambiental quanto a questão de saúde, a questão de fármacos, a questão da química aplicada, da física de modo geral. Então, assim, quando falei em aceleradores da ciência, conectados com a ciência, é muito amplo as potencialidades. Muito bom. O Brasil tem um acelerador de partículas? Sim, sim. O Brasil tem vários aceleradores de partículas, né? Sim, existe um grande, maior acelerador que está na mídia agora, que é o Sirius. Mas, por exemplo, o Brasil ele possui, em algumas universidades, pequenos aceleradores, né? Então, assim, também para a gente não sem querer cair no esquecimento, esses aceleradores onde a física funciona. Muito bom. Por exemplo, a universidade que eu vim, que é a UFRJ, que é onde eu fiz a minha formação, tem um acelerador. Na PUC no Rio tem outro, na USP tem um, na Federal do Rio Grande do Sul tem outro. Então tem alguns aceleradores, tem outras universidades que têm aceleradores também. Porém, no momento, o que está mais em ênfase é o Sirius, né? O Sirius é um acelerador de partículas que é uma fonte de luz síncrotron, né? E o que seria uma fonte de luz síncrotron, né? Já para poder falar um pouquinho sobre isso. Ilumina-nos. Uma fonte de luz síncrotron é uma fonte que gera uma radiação eletromagnética que vai naquela frequência. Se a gente fosse pensar no espectro, né, que vai ali do infravermelho até os raios X duros, né, quase nos raios gama, se a gente conseguir delimitar uma fronteira ali. E essa radiação, né, que tem esse grande espectro, ela, quando interage com a matéria, ela tem diversos caminhos possíveis, né? Então, dá para fazer análise da estrutura molecular da matéria, e a partir dessa análise da estrutura molecular, diversas pesquisas são conectadas. Por exemplo, o Sirius, ele pertence ao CNPEM. O CNPEM é Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Perfeito. É um dos maiores complexos de laboratórios da América Latina, né? E esse CNPEM ele possui 4 grandes laboratórios nacionais, que são laboratórios independentes, que é o LNLS, são agora várias siglas, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, aí tem o LNBio, Laboratório Nacional de Biociências, LN Nano, Laboratório Nacional de Nanociências e LNBR, Laboratório Nacional de Biorrenováveis. Todas essas áreas que desenvolvem pesquisas com acelerador de partículas. Sim, eles têm as suas pesquisas independentes, mas que estão também conectados com o acelerador de partículas. Perfeito. Então, em cada laboratório tem as suas pesquisas e algumas dessas pesquisas utilizam os dados do acelerador. E aí cada laboratório tem as suas pesquisas conectadas à questão ambiental, à questão de saúde, à questão de materiais, né? Mas, ao mesmo tempo, são laboratórios multiusuários que eles conectam a pesquisa entre eles, né?
Então, assim, é um mundo de possibilidades e que é uma ciência diferente à ciência aplicada, por exemplo, no acelerador de partículas, o LHC, no CERN, né? Então, assim, são pesquisas diferentes, mas que conectam e que conversam, né? Que conversam de modo oficial, institucional, né? Perfeito. Qual que seria a principal diferença entre esses aceleradores que a gente tem aqui no Brasil e, por exemplo, o CERN, né? O LHC, que ficou muito famoso na mídia, né? Então, as pessoas também têm muita curiosidade, né? E talvez seria interessante se você pudesse falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre eles. São muitas diferenças, mas as principais diferenças, primeiro, é a dimensão, né? A dimensão do LHC, do CERN, são 27 quilômetros, né, de comprimento circular, né? Uma circunferência quase perfeita. Às vezes tem um diâmetro de 8 quilômetros, às vezes tem um diâmetro de 9 quilômetros, né? Não é uma circunferência perfeita. Ele acelera prótons, né, hadrons, né, e tem várias e tem 4 detectores onde a ciência é aplicada. Lá, então, a pesquisa no CERN acontece em 4 espaços, que são o LHCb, Atlas, ALICE e o CMS. São os nomes, as siglas dos 4 detectores. Ali trabalha a parte da ciência básica conectada com a ciência que está na fronteira, né? Aqueles temas: matéria escura, antimatéria, a detecção de partículas e o entendimento dessas partículas. Só para a gente deixar claro, né, que esses detectores eles estão ao longo desse perímetro do acelerador, né? Perfeito. Esse acelerador, ele está em 2 países, né? Ele está na Suíça e na França, né? Ele é bem grande, mas ele pertence à comunidade europeia como um todo, né? E esses detectores estão espalhados, né? Acho que um está na França e 3 estão na Suíça, ou 2 e 2, o número exatamente a gente... mas todos são laboratórios que estão também independentes e que fazem pesquisas independentes. E também ficam todos lá no fundão, lá embaixo da Terra, né? Exatamente. É um acelerador que é como se fosse uma linha de metrô. Tá a 100 metros de profundidade, né? Não dá para ver. Só dá para ver os detectores, que são os prédios onde estão concentrada a pesquisa, e tem um elevador bem grande, sei lá, de 5 metros por 5 metros, que vai até os 100 metros de profundidade para poder ver a parte da aplicação da ciência ali. Muito bom. Bacana. Você fala com muita propriedade do LHC, do CERN, do Sirius. Quando a gente estava brifando a conversa, né, você comentou que esteve nesses ambientes. Primeiro, conta para a gente um pouco como é que foi a sua ida para o CERN, de que modo você chegou lá e o que você viu lá, por que você foi parar lá de repente? Bom, beleza. O CERN, ele tem um curso de formação continuada de professores. Ele tem um curso internacional, em várias línguas, dos países que são sede. E Portugal era um país sede, ainda é um país sede, né? E para Portugal ele recebia em torno de 50 professores por ano, 50 vagas. Como o Brasil é um grande parceiro de Portugal, sempre foi, Portugal resolveu pegar suas vagas e distribuir. Então ele pegava 20 vagas para professores portugueses, 20 vagas para professores brasileiros e 10 vagas para professores em língua portuguesa do restante do mundo. Professores em qualquer nível? Professores de educação básica. A educação básica. Então, assim, aí tem professores dos países que falam português na África. Então, assim, isso é um curso que é um curso muito rico, muito legal, né? E tem a mesma característica em espanhol, mesma característica em francês, em inglês. Então, dos países membros do CERN, possuem esses cursos de formação continuada para professores da educação básica, professores de física, né? E aí, em 2017, o Brasil, desde 2010, 2009, né, existe esse curso para professores brasileiros. Em 2017, eu resolvi me inscrever e fui selecionado, né? E aí são 20 selecionados, mais ou menos, cada ano tem uma questão de verbas, tal, né? Ou ausência de verbas, né? A gente até pode comentar um pouco sobre isso também, né? E nesse ano, 2017, no Rio de Janeiro, eu fui selecionado. Então, nesse contexto, não existia verbas, né? E aí a gente soube em agosto, a gente soube em junho, que em setembro ia para a Europa ficar 15 dias. Ok. Entendeu? Então, assim, foi desafiador. Claro. Foi desafiador. Né? Foi interessante, e aí nisso eu tive a oportunidade de conhecer o CERN, né? E fiz o curso e a gente volta como embaixador do CERN. Sim, não sei o quanto significa isso, depende de como é que você vai usar isso, nessa informação. Mas, assim, quando você visita um grande laboratório, né, com grandes oportunidades,
você como professor de física, você volta empolgado, você volta querendo falar para todo mundo, querendo falar tanto numa mesa de bar, quanto para a família, para a avó. Né? A avó, eu fui no acelerador de partículas. Quem? Um acelerador, tá? E aí vai. Bom. Assim, e aí a gente volta empolgado, onde eu comecei a divulgar em várias escolas de amigos meus, né? Eu tinha um dia da semana eu não trabalhava, né? Eu trabalhava, quarta-feira eu não trabalhava. Eu trabalhava segunda, num certo período, né? Segunda, terça, quinta, sexta e sábado, aí quarta-feira eu tirava. Aí nas quartas-feiras que eu não tinha nada, o que eu fazia? Inventava o trabalho, né? Então eu me oferecia para os meus colegas, poxa, tô sem trabalhar, quero falar de graça na tua escola. E aí eu ia para várias escolas falar sobre o acelerador de partículas. Isso é interessante porque é uma coisa que a gente às vezes não bota na conta, né? Você abre um grande laboratório de pesquisa para receber professores e dar formação para esses professores, ou seja, você gasta, você investe sua estrutura, seu investimento nessas pessoas, e essas pessoas depois elas vão por aí divulgando produção científica, divulgando aspectos da ciência. Acaba sendo talvez o jeito mais barato de fazer a ciência de ponta ser capilar, né, na sociedade, chegar na orelha das pessoas de uma maneira geral. Não, exato. E nessa pegada, o CERN, ele pensa nisso, que o professor da educação básica, ele pode ser um potencial divulgador da ciência se ele tiver apropriado dos conteúdos, né? Então, porque a cada tempo de sala de aula, ele tem de 30 alunos a 40 alunos. E se ele fizer a conexão do conteúdo daquele acelerador de partículas com o conteúdo curricular, dos currículos tradicionais, da BNCC, com as polêmicas ou não, seja o que for, mas se ele fizer essa conexão de alguma maneira, ele consegue levar para a sala de aula no conteúdo lá de mecânica, de calorimetria, de dilatometria, de eletromagnetismo, do que for, tópicos do acelerador de partículas. E sai daquela aula tradicional padrão. Então... E também, Vitor, é uma questão de que você está levando conhecimentos, informações, enfim, uma série de aspectos importantes que estão relacionados com a ciência que está sendo desenvolvida nesse momento, né? A ciência de fronteira. Porque isso também é uma outra crítica que acaba que a escola recebe de uma maneira geral, né? Que a gente ensina uma física até o século XIX, né? E a física atual não tem esse espaço no currículo, né? E essas ações elas concretizam efetivamente essa física de fronteira diretamente na sala de aula, né? Então acho que isso é uma coisa muito bacana. E nessa sua fala eu acho perfeita, porque para quem é professor da educação básica, né? Eu dei aula durante 16 anos na educação básica. E sempre foi algo que me incomodou muito, né? Que às vezes a gente tinha que seguir programas específicos que eram fechados e bloqueados e fazia parte do trabalho. Mas como é que eu poderia conectar assuntos que estão na fronteira do conhecimento com aquele conteúdo curricular que era obrigado? Então, de maneira subversiva ou não, mas eu tinha que fazer alguma conexão ali. E aí eu comecei a enxergar no meu tipo de trabalho como é que eu poderia pegar aceleradores de partículas, como é que eu poderia pegar o CERN, ou o Sirius, ou outros, e conectar com os currículos, né? Para não ficar só uma fala, às vezes, que pode parecer vazia, mas não é vazia, porque tem conteúdo, mas que também não tenha certos riscos para o professor no seu ambiente profissional, né? Porque só fazer falas de uma certa divulgação na sala de aula, no horário de trabalho, que não tenham conexões, pode ser ruim. Então, que tal fazer aquela divulgação fazendo conexões? Então, seria quase uma divulgação científica no espaço formal, né? Então, assim, seria uma relação ali que você pode levar a divulgação, levar a ciência e no espaço formal e aproximar ali de maneira de fazer essas conexões importantes, né? Recentemente a gente teve a fala de uma professora no evento nosso e foi questionado um pouco disso, que, na verdade, fala de um professor que, se você olhar os livros didáticos de uma maneira ampla, atualmente, nem de ensino superior, nem de educação básica, você tem ali problemas que estão para ser resolvidos, questões da física que a física ainda não respondeu, para onde a física está indo que ainda não se conhece alguma coisa. Esses campos onde a gente tem interrogações, eles não costumam vir para o livro didático. Quando você vai num ambiente, num grande laboratório como esses, você, de repente, se depara com tudo aquilo que é ainda interrogação e que está em estudo e que daqui, talvez, 20, 50, 80 anos, as primeiras respostas comecem a aparecer. Trazer isso para a sala de aula me parece ser fundamental, não só no aprendizado. Eu acho que eu vou concordar plenamente. Para o professor que está em sala de aula, há uma dificuldade e até uma insegurança de falar de ciência que ainda está em desenvolvimento,
Porque, acho que assim, muitos vão questionar, mas isso não cai no Enem. Talvez até caia e tal, mas o Enem não é nossa baliza. A Lei de Diretriz e Base da Educação, ela não é para que o estudante passe no Enem, ela pensa a educação para formar o cidadão. Tudo bem, ser aprovado em processos seletivos é parte desse processo, mas não é um objetivo único desse processo. E aí, de repente, o professor que está com um tema ainda sem saber para onde a física vai dar aula de física e falar disso. Parece ao professor ser um tema proibido. Ele precisa falar daquilo que se tem resposta, ele precisa dizer daquilo que já se conhece. Mas eu acho que isso muda não só o ensino da física, mas a própria percepção de ciência que os estudantes têm. Ou seja, eles vão talvez ali, caramba, então é verdade. Tem aí, a gente ainda tem pergunta que não sabe responder sobre gravidade. Como assim? Newton já resolveu isso. Falei, não, Einstein já resolveu. Não, tem muita coisa ainda para aprender sobre gravidade, peguei a gravidade como exemplo bem genérico, mas obviamente na física de matéria escura e energia escura, muito mais interrogação do que resposta. Então, assim, acho muito, muito bacana essa proposta. Por favor. Até porque, né, só para complementar Claro. fala, né, e também o estudante, muito além dos documentos orientadores, né, que definem como que tem que ser o currículo e tudo mais, o estudante chega na sala de aula com essas perguntas, né? Ele quer saber o que é matéria escura. Ele quer saber o que é acelerador de partículas. Do Dan Brown, lá do... Interestelar. Não, que é um livro. Anjos e Demônios. Anjos e Demônios, que o pessoal tem uma matéria, tem uma antimatéria então, no pó. Eu tenho uma história disso aí, ó. Conta pra gente a história. Eles querem saber essas coisas, né? E o professor realmente fica muito desamparado, né? Com tanto de materiais quanto de fonte de informação mesmo, de como explicar isso. Porque realmente não é fácil, né? Sim. Se a coisa está na fronteira do conhecimento, ela ainda está sendo ali pesquisada, né? Quer dizer, é um conhecimento que ainda não está consolidado. Então, é difícil também para o professor, né? E eu acho que esse tipo de atividade que você vai lá, vivencia aquela coisa, vivencia os experimentos acontecendo ali, as questões que estão sendo respondidas, né? Eu acho que isso traz uma riqueza, né, sem paralelos para a sala de aula. Né? E a própria ciência ganha com isso também, né? Porque acaba fomentando os futuros pesquisadores, né? Perfeito. Porque se uma ciência de fronteira já é ensinada na educação básica, quando o estudante entrar para o ensino superior, ele já vai estar já num nível muito mais próximo do que está sendo desenvolvido na ciência, né? Então, só tem a ganhar também. Exatamente. O professor ele vai fomentar a possibilidade de ter mais pessoas que vão na pesquisa dura, ou na pesquisa experimental, ou na pesquisa de ensino. Ele vai alimentar a universidade também, né? Isso é bom para todos os lados. Isso é muito interessante. Talvez até o finalzinho da minha graduação eu não tinha nenhuma noção disso. Nenhuma. Para mim, física continuava sendo ver o que está no livro, fazer aquela prova, tirar uma boa nota, conseguir passar ou não. Ver mas para o finalzinho, que numa conversa ou outra, numa leitura ou outra, isso começa a ganhar forma. Nossa, tem essas partes da física aqui, tem esse pessoal que estuda isso que não tem nem ideia para onde vai ainda. Obviamente, fruto de uma formação muito fechada naquela lista de conteúdos do livro didático, que geralmente é de conhecimentos já em estágios mais avançados de seu desenvolvimento, né? E não no início do estágio. Sobre o filme, né? Claro. Eu trabalhava numa escola, na época que eu fui ao CERN, que eu precisava de ajuda de custo, eu trabalhava em 4 escolas, né? Eu tinha nesse momento... Classe média sofre. Eu tinha 66 tempos de aula semanais, né? De segunda a sábado de manhã, de segunda a sexta à tarde e de segunda a quinta à noite. Mas tudo bem. Não digo que nunca fiz. E aí eram 66 tempos de aula semanais. Nessas 4 escolas, era uma escola do Estado, era concursado, um pré-vestibular, uma escola constitutivista e uma escola católica tradicional. Vixe. Eram 4 escolas com características bem distintas. Eu tinha que ficar ligando a chave, desligando a chave, né? E nesse momento que eu fui selecionado, não tinha verbas, né? Não tinha dinheiro, nem ninguém, né? Eu fui pedir ajuda das escolas que eu trabalhava. Nessas escolas, 2 escolas eram escolas que eram de uma classe mais favorecida, né? E aí... Deixa eu só fazer um esclarecimento para o espectador desse episódio. É que muitas vezes, quando tem esse edital de seleção de professores, você é selecionado, mas não quer dizer que o CERN vai bancar a sua passagem, sua estadia e tudo mais. Via de regra, entende-se que isso é um investimento da escola onde você trabalha para os próprios estudantes dessa escola, mas é um processo complicado. Então, perfeito você tocar nisso, porque a gente teve um ex-aluno nosso aqui do nosso mestrado profissional que foi ao CERN agora, em 23,
e também passou pela mesma dificuldade. Conta a sua experiência, que eu estou curioso dessa aí. E assim, e aí eles sugerem, né, assim, na época, 2017, uns 12 mil reais você consegue ir. Hoje em dia, em 2024, eu acho que uns 16, 17 ou mais, né? Uma viagem para a Europa, para a Suíça. É caro, né? É Portugal e Suíça. E aí, nesses 12 mil reais, eu falei, beleza, vamos embora, né? Vamos tentar ver onde é que eu vou pedir. Se eu vou pedir empréstimo, se eu vou pedir ajuda de auxílio. Eu trabalhava em 4 escolas, no estado, não ia ajudar, né? O colégio, curso pré-vestibular que eu trabalhava 12 anos nesse mesmo pré-vestibular, falou, isso não cai no Enem, né? Então, não é nosso interesse. Você arruma alguém para substituir você enquanto você estiver fora, né? Eu tinha que botar o substituto. Eu tinha que pagar para ele. Claro. E aí, nas outras 2 escolas, que eram uma escola que, de certo modo, no Rio de Janeiro, eram uma escola da elite, né? E eles viram um certo interesse para levar isso de volta para os professores. Uma escola tradicional religiosa era uma escola que era um livro didático padrão, que eu tinha que seguir a programação, todo o conteúdo, eu não podia fugir muito do conteúdo. E uma outra escola construtivista, um pouco mais... dava mais liberdade, mais espaço. Era uma escola que era do mesmo perfil socioeconômico dessas 2 escolas, né? Porém, uma escola que eu tinha mais liberdade. Mas eram as 2 escolas que eu podia pedir alguma coisa. Uma me pagou a passagem, a outra pagou a hospedagem. Olha, sensacional. Então, assim, sensacional. Sensacional. Foi praticamente 6 e 6 cada uma, né? Então, eu consegui fazer 12. Ainda tinha um dinheirinho para poder comprar coisinhas lá, né? Lembrancinhas. Então, assim... Fica o recado aí, tá, pessoal das escolas, tá? Mas é isso, tem que bater na porta. Tem que pedir, né? Tem que bater na porta. Tanto que, assim, uma escola que é religiosa tradicional era uma escola que... As 2 escolas, quando eu voltei, eu tive que apresentar sobre o que eu fiz lá, lógico, para toda a comunidade, todos os professores, direção e tal. E lá no CERN, tem, no filme Anjos e Demônios, ele quer pegar uma parte de antimatéria para poder explodir o Vaticano. É a ideia do filme, tá? É filme. Né? E eu tirei a foto na fábrica de antimatéria. Olha, Um pote e uma mochila. E pensando já na apresentação que eu ia fazer nessa escola religiosa. Uhum. Cheguei na escola, para toda a comunidade escolar, lá dos professores da escola católica, e apresentei, contei um pouco da história do filme, e logo depois peguei a foto minha com a mochila e com um pote. E durante a apresentação, eu tirei esse pote. Vixe. Da apresentação, falei, gente, é o momento, eu não consigo explodir o Vaticano, mas eu consigo explodir a escola. Né? Assim, alguns ficaram com medo de que eu perdesse o emprego, né? Mas no momento o diretor, que era o Frei, ele caiu na gargalhada. Claro. Então, beleza, não perdi o emprego naquele contexto. Ótimo. Né? Eu acho que até diminuir um pouco essa hollywoodização da ciência, né? E mostrar que menos. Porque, olha, você falou agora e me veio muito claramente à mente, não me lembro se é 2012, 11, quando o LHC ele teve um problema, parou um tempo, depois quando ele voltou, olha, você via notícia em grandes veículos de mídia, cientistas discutem riscos de produção de antimatéria no grande colisor de partículas, se isso pode gerar minis buracos negros, e outras histórias desse tipo, que você fala, cara, para onde vai a coisa? E foi uma fala do Stephen Hawking que ele falou assim que pode gerar mini colisões, mini buracos negros, né? Aí pegaram só essa frase dele, fora do contexto, e divulgaram. Né? E não era uma frase que tinha um contexto no momento que ele falou, né? E inverteram um pouco, né? E o CERN ele teve um problema em 2009, que teve uma falha. Talvez seja por aí. Em 2009 teve uma falha. E aí, assim, não explode, não. É porque por dentro tem nitrogênio líquido e hélio líquido. Congela. Quando há algum problema nos tubos, ele vai congelar aquela região, porque o hélio líquido e o nitrogênio líquido vão vazar. Perfeito. Então, ficou tudo congelado, não vai pegar fogo, né? Não vai gerar um buraco negro. Vai congelar, vão ter que limpar depois e reconstruir ali, né? Mas, assim, E o legal dessa outra escola que eu trabalhei, a construtivista, né? E eu fiz uma proposta, eles queriam um retorno, né? Do investimento. E eu fiz uma proposta e fiz uma proposta de aplicar física moderna na educação básica. A gente criou um projeto de como trabalhar física moderna na educação básica, trazendo uma linguagem, trabalhando de maneira mais qualitativa, sem abordagem matematizada, né? Então, a gente fez um trabalho de trabalhar na educação básica, física moderna, com uma tentativa de fazer uma atividade de campo. Com as temáticas lá do LHC. Não só com as temáticas do LHC. Tinha essas temáticas, mas eu tive que fazer um trabalho de casa buscando outros materiais, outros referenciais de como trazer esses temas para a educação básica
e que fosse uma fala, uma linguagem que não só atraísse a galera de exatas, né? Eu queria falar de arte também, queria falar de história, queria falar de várias questões que eu pudesse atrair. Porque professor de física falar para quem gosta de física é fácil. Vamos falar para quem não gosta de física. Esse que é o desafiador, né? E para mim foi isso que mais me motivava. Mas, sim, eu queria lutar a favor disso, né? Poxa, eu quero falar para quem odeia física, para quem olha para mim como professor de física. Ah, eu te odeio porque você é professor de física. É isso aí, pregar para convertido não faz sentido. Você tem que catar quem acha que a ciência não é para ele. Perfeito, é isso. E assim, aí esse era o objetivo. Eu tinha que montar um projeto com aulas, né? E que eu fizesse essa conexão com, poxa, o cara que vai fazer artes cênicas ali vai amar a física porque eu vou falar alguma coisa que vai atrair ele. A pessoa que vai fazer história vai amar a física porque eu vou fazer algum comentário que, poxa, vai fazer conexões. Eu tinha uma aluna que frequentava todas as aulas, ela queria fazer psicologia. E assim, era uma aluna mais frequente. Falei, cara, que legal. A minha aluna que mais pergunta, que mais participa, ela quer fazer psicologia. Não é o que não quer fazer. É bom porque essa psicóloga não vai virar coach quântica. É isso. Essa não vai saber a diferença. Muito bom. E fala um pouquinho dessas temáticas, Vitor, porque eu acho que isso também é uma coisa interessante, a gente olhar mesmo para a física, né, ali, né, quais são os temas da física que estão sendo discutidos e também o que você discutiu nessa proposta que você fez. Então, eu fiz um programa, né, de conteúdos que tinham alguma conexão com o conteúdo curricular. Então, por exemplo, era contraturno, né, então eles tinham aula de manhã, regular, à tarde eles tinham essa aula comigo no conteúdo. Então, eu via mais ou menos. Era público primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, o primeiro e o segundo ano já viram tais conteúdos, já viram leis de Newton, já viram ótica, já viram calorimetria. Então, eu tentava buscar conexões que aproximassem esses conteúdos. Beleza, era o primeiro ponto. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, onde algumas universidades, aí tem uma universidade no Canadá, que é o Perímetro, eles fazem um material de como trabalhar a física na educação básica. Mas eu tenho um certo cuidado muito cauteloso com isso. Não é trazer materiais formatados de aplicar. Claro, tem especificidade cultural, tem um monte de coisa. Exatamente, né? Então, assim, eu fazia uma pesquisa em algumas universidades que já montavam materiais, eu pegava esse material e fazia o meu trabalho de casa. Eu tinha que entender qual é o meu público-alvo, quais eram as características do Brasil para poder levar aquele conteúdo e, normalmente, eu tentava levar isso com metodologias ativas, onde o aluno era o protagonista, não era uma aula necessariamente expositiva. Eu apresentava alguns temas, fazia propostas, né? Eu usava diversas metodologias, onde eles aplicavam e faziam algumas pesquisas e traziam. Por exemplo, tem aulas de matéria escura, onde eu posso falar dentro do movimento circular, onde eu pegava um cano de PVC, um barbante e fazia um movimento de rotação. Perfeito. Né? Aí eu então usava algum aplicativozinho, algum simulador para poder ver se a ciência, a mecânica newtoniana ali, a mecânica não newtoniana, assim, como é que funciona a relação e explicar aquela matéria faltante, né? O que matéria faltante é aquela na matéria escura? Então, com uma ciência básica, o cara que viu leis de Newton, o aluno que viu leis de Newton, ele entendia que, poxa, a mecânica clássica não dá certo naquele contexto. E aí, ele ligava o alerta, né? Aí, por exemplo, tinha um joguinho de física de partículas, que era com cartas. Tipo um joguinho de cartas, onde nesse joguinho tinha ali o spin, a estranheza, a incerteza, não sei o quê. Para montar a partícula. Para montar a partícula, para tentar ganhar um prêmio Nobel, né? Então, assim, ele tinha algumas partículas já com um ano de descoberta, né? E ele tinha que entender qual a próxima... Tentar fazer a previsibilidade da nova partícula. Ótimo. Dando nome, dando tudo isso. Nossa, isso é muito bacana, porque na história da construção desse conhecimento também é um pouco nisso, né? Você fala, com essa, aquela, deve haver uma partícula que resolve essa estrutura aqui. Aí, décadas depois, a partícula é vista. Né? Não, exatamente. Igual... O próprio bóson de Higgs, né? Que motivou o investimento do LHC, né? Sim, foi nessa perspectiva. Em 64 foi proposta a teoria, em 2012 foi descoberto. Então, assim, é isso, né? E nessa conexão tem até a ver com a descoberta do infravermelho, por exemplo, e da ultravioleta. Né? Quando a gente analisa o William Herschel, né, em 1800, né, ele identifica que cada cor tem uma temperatura ali, né? Ele bota um termômetro. E quando ele bota o termômetro além do vermelho, ele viu que tem uma coisa ali invisível que está ali depois do vermelho que tem a temperatura maior que o vermelho. Opa, tem algo invisível ali que a gente não está vendo, né? O que é isso? O que é essa cor invisível, né? O que existe ali? Daqui a pouco eu vou querer que você mergulhe um pouco mais nesse específico, porque se a gente pegar o currículo Lattes do professor Vitor no ano de 2023 e 2024, o Invisible Light é uma coisa que está bem presente ali. Eu quero que você ter um pouco de ênfase isso para o nosso espectador. Mas continua com esse projeto, porque eu ainda quero saber
como é que foi a ponte LHC Sirius na sua vida. Mas não, vou falar então da ponte para depois fazer essa conexão. É melhor, beleza? Então, LHC Sirius. Você volta do curso, né? Empolgado, feliz. Poxa, você teve um curso bem legal. Existe um grupo de brasileiros que organiza esse curso e aí são os que selecionam os 20 professores, participei desse grupo, beleza? Saí, poxa, quero falar do CERN para todo mundo, né? Falava no bar, falava para minha avó, pra minha mãe, pro meu pai, né? Muito legal. E aí várias escolas ficaram sabendo disso. E como eu sou uma pessoa ali no Rio, tenho bastante contatos, né? Trabalhei em muitos lugares. Então, sempre alguém, tem um carioca maluco aí falando de acelerador, chama ele aqui. Aí eu ia feliz, cara. Me dava um salgadinho, um refrigerante, eu ficava felizão, já pagava a minha ida. Já. Eu ia no amor mesmo, né? Aí uma escola em Minas Gerais soube disso, né? Poxa, aí entraram em contato comigo. Poxa, eu tô sabendo que tem um professor de física do Rio que tá falando de acelerador na educação básica. Ele pode vir aqui no Rio? Aí falou com alguém que me falou, marca na quarta-feira, que eu digo, né? Vamos lá. Aí quarta-feira, passagem, hospedagem, alimentação, porra, tava pago, né? Pra falar do que eu queria falar, né? Então, maravilha. Fui pra escola, um auditório com 150 pessoas, alunos do Fundamental 2 e médio, todo mundo junto no mesmo auditório, todos os professores e a diretora, né? Pô, eu fiz uma apresentação, já sabia meu público-alvo, montei uma apresentação específica para aquele público-alvo, né? Trazendo curiosidade, trazendo uma pegada, junto com o conteúdo. Apresentei e a diretora era mais participativa. Perguntava. Falei, poxa, vai devagar, cara. Vai com menos perguntas aí, vai ter um momento que eu não vou saber responder, não. Vai perguntando, mas vamos devagar. E até é legal isso, né? Para mostrar pro aluno que a gente não é o detetor de saber, né? Que a gente, poxa, tá tudo bem, se a gente não souber, e tá tudo bem mesmo, né? A gente não precisa saber de tudo, né? E nós somos professores e todo professor é o eterno pesquisador reflexivo, né? Ele tem que fazer a conexão ali, tem que estar estudando e tudo bem não saber, né? Eu levava essas questões também. Aí, durante a apresentação, uma diretora perguntou, você conhece o CERN brasileiro? Eu falei, então, não tem CERN brasileiro, não. Tem um primo do CERN, um primo meio distante, meio diferente. É o Sirius, tal. Não conheço, não. Ela, eu conheço. Isso durante a apresentação, todo mundo assistindo. Eu conheço uma pessoa que trabalha lá. Falei, faz o seguinte, fala pra essa pessoa que na semana que vem eu tô lá. Todo mundo riu, a palestra continua. Continuou a palestra, acabou, tiramos a foto, comes e bebes, acabou a apresentação, ela me chamou na sala dela. Então, pegou o telefone, fala aqui com ele. Falei, ele quem? Ele, o meu conhecido que trabalha lá no CNPEM. Falei, quem? Ela, então, eu não te falei que eu ia falar com ele? Você falou que vai na semana que vem? Eu falei, sério? Aí eu peguei o telefone, falei com ele. Aí ele falou, opa, e aí, Vitor, beleza? Ó, falaram bem de você aqui, você quer vir aqui terça ou quarta? Eu falei, quarta. Cara, minha quarta era linda, assim, acontecia tudo na quarta-feira. Semana seguinte, quarta-feira, tava eu indo pra Campinas, no CNPEM. E aí, ele era uma pessoa que tinha acesso a vários espaços lá no CNPEM, então eu fui em todos os espaços lá, foi uma visita oficial, eu e ele. Conhecemos todos os espaços e tudo perguntando tudo. E ele empolgado também, porque ele gostava de montar kits experimentais. Uhum. Ele tá ligado à parte experimental, então tudo que eu falava, ele, poxa, se a gente fizer isso para professor, se a gente fizer isso para aluno, se a gente fizer isso, dá certo, dá, não dá? Ele me perguntava e eu falava, cara, dá. Cara, eu acho que não dá não, mas... E a gente ia conversando. Quando acabou a visita, ele falou, você quer vir de novo? Eu falei, eu posso trazer amigos? Ele, pode. Beleza. Aí, acho que um mês depois, eu levei eu e mais 4 pessoas. Botei no meu carro cabe 5, eu e mais... Somos do Rio de Janeiro, de madrugada, chegamos em Campinas, fizemos uma visita completa, todo mundo perguntando tudo professor de física. Voltamos, ele no final, cara, se quiser marcar mais vezes, pode vir. Falei, vou marcar. Aí virou um ano, virou para 2018, já tinha iniciando um doutorado, arrumei um jeito, fui para lá, fui com 7 pessoas, 2 carros. Fomos para Campinas, mesma coisa, visita em todos os espaços, eu fui conhecendo tudo, né? Já conhecendo as pessoas que me recebiam, já começando a interagir. Nesse dia, na hora do almoço, lá no bandejão deles, né, no espaço de alimentação deles, ele falou, cara, deixa eles comendo ali, vem comer aqui comigo na mesa aqui. Aí eu fui na mesa, tava a direção do laboratório, né? E ele quis me apresentar a direção lá, né? Então, ó, esse que é o professor do Rio de Janeiro, empolgado, tal, que tá falando isso. Aí os membros da direção, então, você tem ideias para fazer uma divulgação científica, né? Aí eu expliquei essa mesma questão que o CERN aplica muito bem usado, né? Poxa, se o professor da educação básica for bem formado, com conteúdos específicos, né, e conseguir fazer essa transposição didática,
E a conexão com o conteúdo curricular, ele pode ser o maior divulgador daquele espaço. E aí eles falaram, e qual a sua outra ideia? É trazer alunos aqui, né? Ele escreve essas 2 propostas e me entrega por e-mail. Eu falei, tá. Cheguei em casa, escrevi tudo. Um mês depois, a secretária do CNP me liga. Vamos agendar a visita com a tua escola? Eu falei, opa, vamos. Agendei. Saímos do Rio de Janeiro, vamos para Campinas. Fui 2 vezes, foi 2018 e 2019. Agendei lá no... Levando estudante da educação básica. 9º ano. 9º ano. 9º ano. Porque nessa escola... Eu queria ter ido no meu 9º ano para o acelerador. Cara, 9º ano, levamos... Marca pra sempre. Claro. Não, temos uma... Vou contar a história. 9º ano, uma aluna no 9º ano foi. No ano seguinte, essa mesma escola era ida ao CERN, né? Uhum. Ela veio pro CERN. Olha. Tá se formando na ILUM agora. Na faculdade do CNPEM. Sim. É isso, sim. O impacto, né, que dá, né? ILUM é a faculdade que o CNPEM possui lá, né? A graduação em Uma ciências. graduação em ciências, dos sonhos. Vale a pena pesquisar sobre, né? E aí, logo depois, a direção da Sociedade Brasileira de Física me procurou, perguntando se eu tinha interesse em participar de uma comissão para organizar um curso de formação continuada. Eu fui lá participar de uma reunião, dessa reunião, entendi que, poxa, é legal, né? E aí me apresentaram uma proposta, e essa proposta era a minha proposta que eu tinha escrito mesmo, né? E eu tava já no doutorado ali entrando, não tinha orientador, e no grupo tinha um potencial orientador, que é o Tony, né? Uhum. Antônio Carlos Ponte dos Santos, que é o cara que abriu as portas para mim. Ele falou, cara, eu posso ser teu orientador. Eu falei, você pode ser meu orientador. Os 2 concordaram com isso. E aí começamos um projeto que apresentamos esse projeto à direção junto, né, SBF e CNPEM. É um projeto financiado pelo MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o CNPEM organiza e lidera e a SBF apoia, né? Você via CNPq ou direto? Direto. MCTI, direto com o CNPEM. Aí eles são responsáveis por toda a organização, né? E a parte do edital, seleção e organização dos horários, aí eu e o Tony, né, chegamos representando a SBF. Eu, agora pela UF, né, UFF, e o Tony da UFRJ, onde eu fiz o doutorado. Né? E aí a gente criou a Escola Sirius para professores do ensino médio, onde essa escola é um curso de formação continuada para professores, onde anualmente ela acontece selecionamos professores do Brasil todo. E ela começou com 20 professores, aí fez sucesso, foi para 35. Aí melhorou, aí veio a pandemia, né? Aí foi online, 2 anos, 21 e 22 foram online. Em 2023, selecionamos 40 professores. 2024, 60 professores. Uma notícia importante, teve uma mestranda nossa aqui que durante o mestrado foi lá fazer o curso. Me lembro quando ela mandou foto com o Vitor, falei, que legal, não sei o que, eu nem sabia que você estava aí. Não, muito legal. Aí 2024... Vocês retomaram depois da pandemia. Sim. Aí, e aí 24, fomos 60 professores, e 2025 agora a próxima, a 7ª edição, já selecionamos já, né, 60 professores do Brasil todo. Isso que eu ia perguntar, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, com todos os equilíbrios. E o que significa isso? O Brasil é grande, né? O CNPEM não é de São Paulo, é nacional. Perfeito. Então, assim, o Brasil todo, atingindo Acre, Roraima, Amapá, os estados que necessitam, né? E são de diferentes mais demandas, né? Exatamente. Tem demandas Equilíbrio de gênero, exatamente metade. Eles dão ajuda de custo? Tudo. Que maravilha. Como faz para o professor se candidatar a esse programa? Então, sai um edital no site do CNPEM, na ESPEN, né? E lá ele se inscreve e, assim, é muito concorrido, porque, por exemplo, esse ano foram 678 candidatos para 60 vagas. Nós tínhamos que pegar mais ou menos 2 candidatos por vaga, por estado, perdão, 2 candidatos por estado, sendo que, na média, mais ou menos, um gênero masculino e outro feminino, né? E nas 3 áreas, física, química e biologia. Nossa, muito difícil. Então a seleção é muito difícil mesmo, porque assim, é uma seleção onde tem que se pegar 60 pessoas que atendam todos os equilíbrios possíveis, né? Ou a diminuição do desequilíbrio, claro. Né? Porque assim, a gente não vai contemplar tudo. A ideia é tentar sempre diminuir os desequilíbrios, né? Sim. Então é uma seleção, o resultado tá saindo agora, né? Vai sair no site já a listagem. Os professores que foram selecionados já receberam a informação da próxima turma. E é uma semana com tudo pago. Passagem aérea, hospedagem, alimentação e todos os custos, tudo, né? Então, assim, o professor
sai de casa com tudo pago, até o táxi de casa até o aeroporto. E depois ele tem que voltar e fazer algum trabalho. Aí dentro dessa seleção tem a proposta de como você trabalharia isso na educação básica, né? Então, assim, e aí tem o retorno, né? E até o meu papel também é um pouco esse. Meu papel é acompanhar os professores que... Sim, eu estou acompanhando 600 e poucos professores, é meio complexo. Mas a gente vai tentando, né? É um acompanhamento de larga escala. E assim, e a gente acaba entendendo quem divulga e quem passa para mim a divulgação. Eles sabem que tem que divulgar, mas nem todos dentro da rotina conseguem fazer isso. E eu entendo, porque eu dei aula 66 tempos de aulas semanais. Eu entendo a rotina do professor, que é bem complexa. E dentro daquilo ali, se a pessoa consegue fazer isso, ele vai divulgando, a gente vai retornando e vai conseguindo mais recursos. E a escola vai aumentando, vai ampliando, né? Já tem previsão de 2026. Deu uma ampliação em tempos, em dias, em várias coisas, né? Se vai ser divulgado depois. Mas a ideia é assim, e aí o meu papel também, né? Como na área de pesquisa e ensino de física, é como fazer a ciência que está ali presente conectada com a ciência que é dada na escola, né? Com física, química e biologia, ou multi, ou inter, ou transdisciplinar ali, depende da pegada. Claro. E até É um transpositor didático, você. É tenso, né? Porque é muito conteúdo para poder fazer essa transposição, né? Mas é desafiador e interessante. E como a gente pode levar a ciência que está na fronteira ali para o aluno de 14 anos, 13 anos, para a gente tentar, de modo formiguinha, fazer uma cultura de cada vez mais pessoas entendendo que uma outra questão que o Brasil produz ciência de ponta. Isso é importante. As pessoas não têm muito essa noção. Uma questão decolonial, uma questão de vamos tirar essa síndrome de vira-lata, né? Nós sim produzimos muita coisa de ponta, da fronteira do conhecimento, que a gente pode... Então, assim, tem essa preocupação também. Eu queria voltar um pouquinho àquela pergunta lá do início, que eu perguntei para você a diferença entre os aceleradores, né? Se você pudesse voltar um pouquinho nessa questão... para falar rapidamente sobre essa diferença e para falar também sobre as temáticas que são desenvolvidas aqui no Sirius, né? Porque eu acho que é uma coisa nossa que a gente também precisa, até para o pessoal, né, que está nos assistindo, né, que possa compreender também melhor que assuntos são esses, né? Que interfaces são essas, enfim. Sim, vou falar isso dando até alguns exemplos também. Por exemplo, o Sirius, ele é uma fonte de luz síncrona, né? Ele acelera elétrons. E o elétron, quando está numa velocidade relativística, o que significa isso? Uma velocidade muito próxima da luz, né? Ele, a cada momento que ele faz uma curva, né, ele entra no campo magnético ali, ele emite uma radiação na sua tangente. Aquela radiação é a radiação síncrotron, né? Que está ali entre o infravermelho e os raios X duros, né? Então, assim, é como se fosse pensar de maneira bem na transposição didática. Nos campos elétricos, os elétrons eles ganham velocidade, e nos campos magnéticos, eles mantêm a velocidade constante ali, porém ele vai emitindo a radiação síncrotron, né? Então, em cada curva, existe um detector dessa radiação. Então, em números, o Sirius ele tem 38 curvas. São 38 potenciais laboratórios. Então tem 38 linhas de luz. O que significa isso? Em cada curva é emitida uma radiação, onde essa radiação tem todo esse espectro. E nessa linha, é chamada linha de luz. Essa radiação sai e vai para uma estação experimental, né? Então, essa estação experimental, a cada estação experimental, eu acho, no momento dessa gravação, são 14 estações experimentais que estão já inauguradas, né? Então, cada estação experimental tem a sua pesquisa. Aí tem uma que é específica para falar do infravermelho, em tal característica. E aquela radiação, ela pode ser aplicada no LNLS para uma pesquisa específica, no LNBio para outra pesquisa específica, no LNNano para outra pesquisa específica, ou no LNBR para outra pesquisa específica. Ou numa pesquisa específica externa, que é um laboratório multiusuário, é um laboratório aberto. Então, se você, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu tenho uma pesquisa que pode ser utilizada aquela parte do infravermelho, naquela linha de luz, naquela estação experimental do Sirius. Você pode submeter uma proposta. Essa proposta é avaliada por um comitê externo do Sirius para poder validar ou não. Uhum. E dando certo, ele pode aplicar aquela proposta junto com os pesquisadores do CNPEM ou não, né, se ele já tiver uma autonomia de controle daquela pesquisa. Isso é para todas as linhas de luz. Aí cada linha de luz tem uma característica. Aí tem uma que é uma parte, tem uma parte que é só da ultravioleta. Aí tem pedaço da ultravioleta. Tem uma só que é do raio-x e assim por diante. Pergunta de ignorante, porque eu nunca tive lá. A primeira pergunta meio
meio ingênua, mas é sincera. E a segunda pergunta um pouquinho mais técnica. Primeira pergunta ingênua. Dá para ver essa luz? Não. Ah, ok. É uma coisa muito... Exatamente. É do infravermelho ao ultravioleta. Tem só um pedaço pequenininho do visível, mas essa parte do visível também não dá para... Ela não é que interessa tanto que você tem ela aí o tempo todo. Exatamente, assim. E aí talvez leva a minha segunda pergunta. A importância de usar uma luz desse tipo para fazer pesquisa é porque você consegue bandas de frequência muito, muito determinadas ou porque você consegue uma fonte muito controlada em termos de... Eu falaria que pelos dois caminhos, né? Você consegue determinar o tipo de frequência, você consegue pegar aquele intervalo específico, né? De acordo com as abordagens para filtrar ali, né? A radiação. Mas, ao mesmo tempo, é uma luz muito colimada. O que seria uma luz muito colimada, né? É como se eu pegasse uma radiação e conseguisse aproximar ela, né? Deixando ela mais energética. Perfeito. Então, assim, eu consigo aumentar a intensidade dela e, ao mesmo tempo, determinar a frequência dela, né? E aí, essa radiação, de acordo em contato com a matéria, daí há um mundo de possibilidades. Claro. Vou dar um exemplo muito legal que, para mim, brilhou meus olhos e mexe muito com a questão ambiental, sustentabilidade, né? Cana-de-açúcar. Né? Cana-de-açúcar é Brasil, cana-de-açúcar, potencial cana-de-açúcar para muita coisa, para combustível, para, enfim, até para cachaça, né? Que é bom também. Né? Brincando. Mas, assim, e a cana-de-açúcar, eles têm uma pesquisa lá específica, que eles pegam a cana após ser moída, né? Então, aquele bagaço de cana, colocam numa impressora 3D, imprimem em grande escala, para entender aonde aquele bagaço onde a energia não foi consumida naquele bagaço. E tem trabalhos em parceria com instituições de tipo engenharia mecânica para poder construir máquinas para poder aproveitar a energia mais do a energia, bagaço. né? Uau! E assim, e a questão da cana-de-açúcar, como transformar a cana-de-açúcar e usar transformar em bioeletricidade. Então, assim, as demandas que aparecem do CNPEM são demandas nacionais, muitas demandas, são várias demandas. Mas as que eles mais compram é a questão das demandas nacionais. Claro. Que, assim, É uma questão de soberania, né? já que é um laboratório nacional, que tal a gente aproveitar ele para pegar pra gente, né? Assim, e potencializar nosso trabalho. Então, assim, a questão da Covid foi algo que foi muito impactante, né? Então, eles estão construindo um laboratório que se chama Orion, Projeto Orion. Sirius é porque é a luz mais brilhante, a estrela mais brilhante do céu no nosso hemisfério, né? Lindo, isso é muito bonito. Isso é muito legal. É por isso que o nome é Sirius. E se a gente olhar para o céu noturno, tem Sirius e à direita, se eu estiver errado, por favor, me corrija. À direita a gente consegue ver as Três Marias, né? Olhando para o Sirius. E as Três Marias, que é a constelação de Orion, né? Isso. E aí o projeto Orion, ele utiliza 3 linhas de luz. Olha que legal. E as 3 linhas de luz são justamente para poder a produção de fármacos e é um laboratório de maior segurança, né? Tem um nível de segurança que agora eu não sei precisar, mas é um nível de segurança altíssimo, né? Comparado ao mundo mesmo. Então estão em construção, é o maior investimento nesse momento dos ministérios, né? Para fazer um laboratório para a produção de fármacos, para que se um dia tiver algo semelhante à pandemia, a gente consegue mais rapidamente ali agir sem depender de externos, né? Porque na pandemia, né, inclusive eu estava com pesquisa com o Sirius naquela época, né, e todas as pesquisas elas foram paradas na área da física, da química e tal, para poder atender exclusivamente esse problema da Covid, né? Temos uma urgência humana aqui. Exatamente. Aí parou tudo e ficou focado. E teve uma linha de luz no Sirius que estudou e fez o desenho da proteína da Covid, né? Não sei se é assim que se fala, né? A proteína da Covid. Ela pegou a imagem, conseguiu detectar aquela imagem para poder ajudar, contribuir na produção da vacina. Muito bom. É algo que até na época apareceu em todas as mídias, né? Assim, o Sirius participou da elaboração da ideia da construção da vacina em 2020, isso. Essa coisa que você está colocando, só para a gente deixar registrado, né, a importância da ciência, né? Quer dizer, eu acho que a gente não deveria nem ter mais essa dúvida, né? Mas, infelizmente, a gente viu que... A gente precisa defender e voltar a defender. O tempo todo reforçando sempre isso, lembrando. né? Porque é uma questão de soberania, é uma questão de sobrevivência, é uma questão que não dá para a gente pensar o mundo sem ter essas coisas, né? E um outro exemplo que é muito legal também, até no contexto aqui até da região, né, a questão do petróleo, né? Existem várias pesquisas lá para poder entender a questão da porosidade, para poder pegar o petróleo com maior eficiência. Então, tem
um grupo grande de pesquisas no CNPEM que... Aí tá pisando na área que Messias trabalha um pouco, né? Assim, para poder... de materiais, um bocado. Para lutar por ter maior eficiência, né? E assim, cara, tem um pré-sal, né? E aí envolve o Brasil, né? E aqui, tanto o Espírito Santo quanto o Rio de Janeiro são bem... impactam bastante, né? Os estados, né? Falando dos nossos, porque... Então, assim, tem muita pesquisa nessa parte. Questão de porosidade da rocha, né? Exatamente. Então, assim, e a questão ambiental, assim, e a questão ambiental é algo que é muito importante pra gente, né? Essa defesa ambiental. É a nossa nova necessidade, exatamente. Né? É como se a gente tivesse noção da urgência ambiental, a gente ia pensar, talvez, até como a Covid, gente, temos que focar nisso aí, que é um problema real acontecendo. Muito bom. Pode ir, José. Não, voltando naquela história lá do infravermelho, que eu fiquei curioso. Cara, eu ia puxar para agora exatamente isso. Eu ia falar, ok, bom, para quem está nos ouvindo, este ano o professor Vitor Acioli publicou um artigo científico discutindo um pouco a questão da radiação infravermelho e de possibilidades didáticas. Então, você poderia, talvez, falar de maneira um pouco mais genérica, até se quiser também explicar um pouco mais do artigo, a gente deu uma lida no seu trabalho recente, mas bota para a gente um pouco aí a história do infravermelho, suas questões e suas possibilidades didáticas também. Não, perfeito. Eu conheci um trabalho, né, em 2012, na área de divulgação científica, com um professor lá do Rio de Janeiro, que foi o coautor comigo, né, que é o professor Ildeu de Castro Moreira, né. A gente, nessa divulgação, até tentei fazer uma das pós com ele, né? Aí não consegui fazendo, mas a gente criou uma relação de proximidade, né? E aí um desses projetos, dessa tentativa, dialogava com um projeto de infravermelho. E como é que funciona isso? Um grupo lá do Rio também, ele teve o objetivo de criar um kit experimental para trabalhar o infravermelho na educação básica, né? Mas por que trabalhar o infravermelho na educação básica? Porque está presente na nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? E talvez aproximar esse conteúdo do aluno ali, é importante ele entender que o infravermelho está em tudo. Então, como trabalhar o infravermelho de maneira tranquila? Elaborando um kit experimental. Então, qual era a proposta desse grupo onde eu participei e onde surgiu um novo campo de pesquisa, assim, né? Levar tanto a parte da descoberta da história do infravermelho, né? Aí vem aquela pegada, né? Que em 1800, o William Herschel, né? Que é um físico bem importante naquele contexto, ele descobriu que colocando termômetros em cada cor tinha uma temperatura e além do vermelho tinha uma temperatura maior ainda, né? Isso também estimulou o Ritter, né? Não lembro, John Ritter, a descobrir, poxa, se no infravermelho tem alguma coisa, depois do violeta deve ter outra coisa também. Em 1801, um ano depois ele foi estimulado com outros processos, né, um processo mais químico, a descobrir que tinha uma radiação também. E aí talvez foi um marco na ciência que a gente começou a entender que o espectro era além do visível, né? E foi o início de, poxa, tem muito mais além do visível. Poxa, a gente sabe que tem o visível é quase nada. Hoje vendo a reguinha, né, aquela bandinha de nada. Então foi um momento bem importante para a história, né, que existia algo além do visível. Tinha o infravermelho, depois o ultravioleta. O infravermelho ele foi chamado de raios caloríficos, né, e ultravioleta de raios... agora... Não vem. Só que os dois que descobriram morreram, e depois que eles morreram, que viraram o nome de infravermelho e ultravioleta, né? Então, assim, não foram eles que batizaram, né, dos raios caloríficos e os outros raios do ultravioleta, que eu não lembro agora o nome exatamente. Mas, assim, e aí como trabalhar isso na educação básica, né? Trazendo essa perspectiva, né? Às vezes numa aula de introdução ao eletromagnetismo, ou de introdução à ótica, seja qual for o conteúdo, dá para trazer isso para vários conteúdos, né? Primeiro, a questão do próprio, todo mundo pega um celular, um controle remoto, dá para ficar brincando que dá para ver a luzinha do controle remoto só pelo celular. Dá para falar desde a questão do silício, né, do material, até do Vale do Silício, né, da questão do investimento ao Vale do Silício, né? E aí vamos fazer uma mistura aqui de temas. O CERN, ele incentivou uma época estamos montando detectores e descobrimos que o silício é um bom detector. Tipo, o mundo, invista no silício, né? E aí, vários locais investiram muito no silício e reza a lenda lá no CERN que o Vale do Silício foi motivado também pelo CERN. Eu não duvidaria. Eu não duvidaria. O CERN foi o que gerou o www, né? Então, assim, então eu também não duvido.
né? Algumas empresas grandes de computação fazem seus testes no CERN. E quando funcionam, o CERN valida, né? Ah, legal. Então, assim... Só para quem está assistindo, para ficar bem claro, eu tenho uma noção, mas conta um pouco da história. Como assim o CERN gerou o www? O que é isso? Uhum. Você, eu acho que você vai melhor, né? Não, vamos junto. O World Wide Web, né, ele foi gerado, o CERN, ele tinha que fazer as comunicações internas, né? E tem umas cláusulas no CERN muito interessantes que eles fazem a patente para não vender, né? Para, assim, que é de conhecimento público. Perfeito. Então, tem as cláusulas de produção de conhecimento, que algumas dessas, eles fazem a patente para poder ninguém ter lucro em cima disso, né? E uma conexão que tinha que ser feita por uma pesquisa específica entre a Europa e os Estados Unidos, né? E que deu certo, né? Foi o www. Que é a internet. Que é a internet, né? A partir do momento que deu certo, assim, poxa, dá para fazer uma comunicação entre dois continentes. Que tal a gente popularizar? Né? Aí começou a ter um investimento na popularização da internet, que as pessoas estão assistindo a gente por causa da internet, por causa deles, né? Perfeito. Então, assim, então o CERN tem essa pegada, né? E na época, lá no CERN conta uma história que o silício foi também esse investimento. Gente, olha, nós estamos estudando os detectores, e o silício é um bom detector. Invista nos detectores. O Vale do Silício é um lugar que tem maior produção ali de silício de qualidade, entre outros lugares do mundo. E aí, quando traz essa pegada para o estudo do infravermelho, né, você pode pegar uma câmera webcam. Uma webcam, ela tem um detector de silício. Um detector de silício, o que o silício pega? Ele detecta do visível ao infravermelho. Se a gente colocar um filtrozinho ali, ele bloqueia o infravermelho, só deixa passar o visível. Então, nesse artigo, a gente faz uma proposta até de um trabalho foi feito por uns pesquisadores da PUC, que eles falam sobre vamos transformar uma webcam comum em casa num detector de infravermelho. E ensinam a destruir a câmera, quebrar, arrancar, tirar o filtro, né? É um trabalho muito legal, né? O nome é Vendo Invisível, né? São alguns colegas que fizeram, muito bacana. E você reconstrói a câmera com colas, naquelas super colas, para poder construir uma câmera, um detector de infravermelho. Gente, mano, não dá certo sempre, né? Eu quebrei vários já. Mas, assim, no final desse processo eu estava construindo esse kit experimental junto com eles. Quando eu desmontava, eu quebrava de vez e faz parte. Mas a gente incentivava a montar kits de detector de infravermelho. Então, uma câmera dessa. E lanternas com LED, a gente tirava os LEDs brancos, de lanterna de LED, e colocava LED de controle remoto. Essa eu achei fantástica. E aí virava uma lanterna de infravermelho. Perfeito. Então, mesmo que eu fui num camelódromo, no Rio de Janeiro, descobri onde vendia a lâmpada de infravermelho e comprei 150. Eu quero pra quê? Eu falei, vou fazer controle remoto. E não importa, né? Na hora eu peguei, a gente colocava os LEDs de infravermelho numa lanterna de LED. E ligava, a olho nu, ninguém via nada. Mas escurecia o ambiente, colocava nessa câmera, se iluminava totalmente, né? Não, isso é fantástico. E numa sala de educação básica, gente, faz sucesso, ilumina seu rosto com aquela lâmpada, com aquela câmera, todo mundo vê. Isso aí, para mim, acho que é um dos experimentos mais legais, porque é a prova, né, do coisa. Porque ele fala, como assim? Tá tudo escuro e você está enxergando tudo, né? Quer dizer... E na minha experiência, assim, né, eu trabalhei tanto no nono ano quanto no ensino médio, né? Pegar isso no nono ano ou no primeiro ano do ensino médio, sendo uma porta de entrada, assim, ó, da ciência, ó. Vamos fazer uma ciência aqui que não dá para ver. Como assim? Você faz essa experiência e ele, caramba, tem muita coisa que a gente não vê. Sim, tem muita coisa. E a gente começa a estimular e mostrar que a ciência toda, na verdade, a gente não tá vendo, né? A maior parte, né? E como isso pode gerar inquietações, né? Inquietações e pessoas... montar um monte de cidadãozinho, né? Que entenda e consiga lutar pela ciência. Claro. Que vai defender a ciência lá na frente, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem essa pegada também de fazer isso com a parte social. Muito bom. Muito bom, professor. Ó, queremos agradecer imensamente a sua contribuição, a sua fala aqui no nosso Quanta Conversa. Estamos aqui nos Estúdios Quanta, dentro do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem aqui ao meu lado o professor Giuseppe Camilletti. Tenho aqui o doutor Messias C.
Volane. No episódio eu inverti a sílaba do sobrenome do Messias, não pode. Eu sou Hernani Rodrigues, a gente quer agradecer ao professor Vitor Acioli, professor do Instituto de Física da UFF, que nos banhou com esta aula sobre como pensar os aceleradores de partículas e como pensar a educação básica dentro disso. Professor Vitor, as portas do Departamento de Física sempre abertas, volte sempre. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a você que assistiu este episódio e até a próxima. Thank you.